Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, como você já sabe, quero conduzi-los em mais um estudo do livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia, o livro com mais capítulos e por isso aquele que está demandando mais tempo. Adentramos o mês de maio e agora vamos estudar os Salmos 109 a 112. Vamos juntos? Iniciando pelo Salmo 109, que tem como título adicionado Oração de um Homem Perseguido e como título inspirado ao mestre de canto Salmo de Davi. O maior salmo deste estudo de hoje, com 31 versículos. Vamos juntos? Diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos, com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio e que à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade e que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam, e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus. Salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexames os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu o louvarei no meio da multidão. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Este, o Salmo 109, um salmo que fala a respeito de um pedido de vingança e de socorro, um salmo de Davi. Neste salmo vemos que pessoas a quem o salmista amava e tratava bem, lhe pagaram o bem com o mal. Não tem desculpa pelo ataque que o reduziu à condição de sombra.
Dos versículos 6 a 19, sua amargura é expressa numa terrível maldição, que no entendimento do salmista é um castigo adequado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Era olho por olho, dente por dente, como a lei permitia. Para aqueles que seguem o caminho de Jesus, o desejo de vingança deve dar lugar ao amor, até mesmo pelos inimigos. E aí nós vemos uma mudança que precisa ocorrer. Como aspecto teológico, ao confiarmos em Deus para a salvação, sabemos que sua justiça prevalecerá sobre os nossos inimigos que permanecem em pecado. Ele nos declara justificados por meio de Jesus e, portanto, seus filhos queridos. E assim nós não devemos necessariamente desejar a vingança àqueles que nos ofendem e querem o nosso mal. Podemos orar por eles, mas também podemos entregá-los às mãos de Deus, que é muito mais justo do que nós, para fazer o que é necessário. Este é o estudo do Salmo 109, vamos ao Salmo 110, que tem como título adicionado o reino e o sacerdócio do Messias. É um salmo de Davi, de apenas 7 versículos, que diz assim, na tradução Nova Almeida atualizada. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Este é o Salmo 110, um salmo que fala do rei e sacerdote para sempre, um salmo de Davi. Este salmo real provavelmente era feito em uma coroação e fala em termos proféticos tão ideais que é visto como profecia sobre Cristo, o futuro rei divino. O versículo 1 é a passagem do Antigo Testamento mais citada pelos autores do Novo Testamento, que identificam este rei, o Messias, como Jesus. E, como aspecto teológico do Salmo 110, vemos que o mundo espera pela manifestação visível de Deus. Davi vê essa manifestação profeticamente em um de seus futuros descendentes. Neste segundo Senhor, o divino e o humano tornam-se um, a fim de destruir os inimigos de Deus e de sua criação. Este é o estudo do Salmo 110. Vamos ao Salmo 111, que tem como título adicionado as obras magníficas de Deus. Um salmo de apenas 10 versículos, vamos a eles? Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Este é o Salmo 111, um salmo que fala a respeito do louvor a Deus.
E este salmo apresenta a mesma forma do salmo seguinte, do Salmo 112. Ou seja, ambos consistem em 22 frases, cada uma delas começando com uma letra do alfabeto hebraico em ordem sucessiva, o que nós denominamos de salmo acróstico. O salmista se alegra com a grandeza de Deus, sua fidelidade e justiça, sua integridade e confiabilidade, sua providência e salvação. O tema central do salmo é a aliança de Deus, as promessas pelas quais ele se compromete com o seu povo e que ele jamais esquecerá. O temor de Deus é o verdadeiro ponto de partida de toda a sabedoria humana. E como aspecto teológico, vemos que Lutero sugeriu que as palavras benigno e misericordioso é o Senhor do versículo 4 deveriam ser pintadas com letras douradas em torno de um quadro da ceia do Senhor, pois nesta ceia os cristãos continuam a lembrar-se das palavras e das obras do Senhor. Este é o estudo do Salmo 111, vamos ao último salmo do dia, Salmo 112, que tem como título adicionado a felicidade de quem teme a Deus. Salmo 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Este é o Salmo 112, um salmo que fala a respeito de felicidade de quem confia em Deus e faz a sua vontade. Este é um salmo de sabedoria, para a forma, assim como nós havíamos dito, acróstica, conforme o Salmo 111. Felizes são aqueles que obedecem a Deus e se preocupam com os outros. Sua recompensa é certa. Seguros e confiantes, eles podem fazer frente aos problemas desta vida. Como aspecto teológico, vemos que o Salmo 112 é muito semelhante a uma citação de Paulo, do versículo 9, em 2 Coríntios 9, 9, onde ele fala do grande capítulo sobre mordomia. O temor do Senhor nos guia na sabedoria também da generosidade e do contentamento. Este é o estudo dos salmos do dia, Salmo 109, onde nós observamos o salmista falando a respeito do pedido de vingança e de socorro, é também conhecido como salmo imprecatório. E como destaque, nós lemos os versículos 26 e 27. Ajude-me, Senhor meu Deus, salva-me por causa do seu amor cuidadoso e fiel, e assim todos saberão que foi a sua mão que o Senhor que me salvou. Salmo 110, que foi um salmo a respeito do rei e sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Sabemos que é uma indicação direta de Jesus. E o versículo 1, como destaque, disse: o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Obviamente, uma referência clara ao governo de Cristo. Salmo 111, que falou a respeito do louvor a Deus, um salmo de louvor. E vemos como versículo de destaque o versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Temermos a Deus, com certeza, é um princípio maior de sabedoria. E o Salmo 112, que diz que feliz é aquele que confia em Deus e faz a sua vontade,
como versículo de destaque, o versículo 1, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. E que nós possamos continuar em nossa vida temendo ao Senhor e buscando sabedoria nele. Espero que este estudo tenha sido de proveito para a sua vida. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 4 salmos. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.